Em 13 de junho de 1983, uma moça de 17 anos chamada Cindy Paulson, que havia sido sequestrada, conseguiu escapar do seu agressor enquanto estava sendo levada para dentro de um avião. Ela conseguiu alertar as autoridades sobre o seu sequestrador e, depois de uma longa investigação, o sequestrador de Cindy foi apontado como principal suspeito de uma onda de mulheres assassinadas e desaparecidas na região de Anchorage, no Alasca. Mas afinal, quem era o sequestrador e qual foi a motivação do crime? Então fica até o final, que hoje eu vou contar para você toda a história por trás desse caso. Já deixa o like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Entre 1982 e 1983, os restos mortais de algumas mulheres começaram a aparecer em áreas remotas ao redor de Anchorage, no Alasca, além de que o número de mulheres desaparecidas estava aumentando. O primeiro corpo apareceu em 13 de agosto de 1982 e pertencia a uma dançarina exótica chamada Sherry Moore, de 23 anos. O corpo foi encontrado perto do rio Kinnick por dois policiais que estavam fora de serviço e estavam caçando na região. Depois de 2 semanas, ela foi identificada e o invólucro de um projétil .223 foi encontrado perto do corpo. O segundo corpo foi descoberto em 2 de setembro de 1983 durante uma escavação para a construção de uma estrada. O corpo foi identificado como pertencente a Paula Golding, de 17 anos, e assim como o primeiro, foi encontrado o invólucro de um projétil .223 perto do corpo. Um laboratório forense do FBI fez uma análise para ver se os invólucros encontrados perto de Sherry e Paula teriam sido disparados pela mesma arma, e a conclusão foi de que as duas mulheres teriam sido mortas pela mesma pessoa. Nesse ponto, começou uma busca para encontrar o assassino, e durante a investigação, o FBI descobriu que cerca de 12 mulheres, a maioria delas prostitutas e dançarinas exóticas, estavam desaparecidas naquela região. Enquanto o FBI fazia uma investigação para encontrar um provável serial killer, a polícia local se preocupava em procurar o agressor de Cindy. Segundo o depoimento de Cindy, um homem havia oferecido $200 a ela para ter relações sexuais com ele. Ela aceitou a proposta e entrou no carro com ele. Foi então que ele a algemou e a ameaçou com uma arma. Ela contou que o homem levou ela para a casa dele, a pendurou no teto pelos pulsos, estuprou e a torturou durante horas. Depois disso, o homem disse que a levaria para sua cabana, que ficava em um lugar remoto, afastado da cidade, e que a mataria se tentasse qualquer coisa. O homem a colocou no carro e dirigiu até um aeroporto particular. Enquanto ele carregava o seu avião com suprimentos, ela viu uma oportunidade de escapar e fugiu seminua pela estrada e pediu ajuda a um caminhoneiro que passava por lá. O caminhoneiro que ajudou Cindy levou ela até um motel. De lá, ela pediu ajuda à recepcionista, que acionou a polícia. Enquanto os policiais levavam Cindy até um hospital, ela insistiu que os policiais parassem no aeroporto e ela mostrou qual era o avião em que o sequestrador pretendia levá-la. Cindy também conseguiu lembrar qual era a placa do carro que o sequestrador usava, e com uma breve descrição do bairro onde ficava a casa para onde o homem havia levado Cindy, as autoridades chegaram até a casa de Robert Hansen. Chegando lá, as autoridades notaram que Robert e a sua casa batiam com as descrições dadas por Cindy. Porém, Robert tinha um álibi para aquele dia, e 2 de seus amigos o ajudaram confirmando a história para o dia do sequestro de Cindy. Então, nenhuma acusação formal foi registrada. Como Cindy trabalhava como prostituta, ela não foi levada muito a sério, e por isso a investigação do caso de Cindy parou por ali. Porém, um policial local chamado Becker acreditava na história de Cindy e continuou investigando Robert por conta própria. Robert era dono de uma padaria no centro da cidade, onde os policiais locais frequentavam para comprar donuts. Ele morava do outro lado da cidade com sua esposa e filhos, e apesar dele ser perito tanto com rifle quanto com arco e flecha, Robert parecia inofensivo e se encaixava no estereótipo de nerd da maioria das pessoas. Durante a investigação do policial Becker sobre Robert, ele encontrou algumas fichas criminais em nome de Robert Hansen, que o acusavam de sequestro, estupro e tortura. Como a investigação do caso de Cindy já tinha chegado ao fim, Becker enviou o depoimento de Cindy junto com as fichas criminais de Robert
para os investigadores do FBI que estavam trabalhando no caso daqueles 2 primeiros corpos encontrados. Os investigadores do FBI traçaram o perfil do assassino e conseguiram um mandado de busca para a casa e outras propriedades de Robert. Então, em 27 de outubro de 1983, os investigadores levaram Robert para um interrogatório e fizeram uma busca na residência de Robert e sua esposa. Lá eles encontraram uma coleção de armas, incluindo uma .223 Ruger Mini 14, identidades, joias e um mapa com 37 locais marcados. Enquanto os oficiais faziam uma busca pela casa, um dos amigos e vizinho de Robert que o ajudou dando um álibi para o dia do sequestro de Cindy, percebeu a gravidade da situação em que Robert estava envolvido e retirou o seu depoimento. Durante o interrogatório, Robert disse não saber nada sobre os 2 corpos encontrados de Sherry e Paula. E embora os policiais ainda não tivessem todas as provas de que Robert era um assassino em série, com a retirada do depoimento do amigo de Robert, eles tinham o suficiente para prendê-lo pelo sequestro de Cindy. Após a busca na casa, o laboratório forense comparou os invólucros encontrados nos corpos de Sherry e Paula com as do rifle Mini 14 encontrado na casa de Robert e determinaram que os invólucros encontrados pertenciam ao rifle de Robert. Robert confessou seus crimes e forneceu detalhes sobre suas outras vítimas em troca de ser acusado de apenas 4 assassinatos e cumprir a sua pena em uma prisão federal sem publicidade da imprensa. Robert contou que seu alvo eram as prostitutas e dançarinas de topless adolescentes ou com idade até o início dos 40 anos. Ele contratava os serviços dessas mulheres e então levava suas vítimas em seu avião particular para uma cabana ou para um motel remoto, depois as vendava e levava para uma floresta isolada. Ele começou seus crimes sequestrando, estuprando e torturando mulheres na década de 70, e ao todo foram pelo menos 30 mulheres. E durante o período de 12 anos, ele matou pelo menos 21 mulheres. Robert revelou que as mulheres que o obedeciam e concordavam em realizar suas fantasias sexuais, ele deixava voltar para a cidade, e as que não cumpriam com o que ele mandava acabavam morrendo. A vítima que não o obedecia era solta numa floresta, e ele caçava a vítima pela floresta com seu rifle de caça, e depois de morta, ele pegava suas joias como troféus, enterrava e marcava o local em um mapa. Como dito antes, Robert já tinha uma ficha criminal e havia sido preso 3 vezes entre os anos 70 e 80 sob a acusação de sequestro, estupro, tortura e furto, mas ele foi solto depois de um curto período de tempo na prisão. Robert admitiu aos investigadores ter matado outras 17 mulheres e apontou onde estavam os outros túmulos, mas apenas 8 deles foram recuperados. Esses túmulos foram exumados e os corpos devolvidos às suas famílias. Robert foi condenado a 461 anos de prisão sem chance de liberdade condicional em 27 de fevereiro de 1984. Ele ficou preso pela primeira vez na penitenciária de Lewisburg, na Pensilvânia, e mais tarde foi transferido para uma penitenciária no Alasca. E de acordo com o The New York Times, em 21 de agosto de 2004, Robert morreu de causas naturais aos 75 anos. Além disso, em 2007, foi lançado um filme intitulado Naked Fear, que conta a história de uma dançarina que é perseguida por um caçador nas regiões desabitadas do Novo México. E em 2013 lançou outro filme intitulado The Frozen Ground, contando a história de um policial que está investigando um serial killer que surgiu em Anchorage, no Alasca. E, inclusive, a forma cruel de Robert de caçar suas vítimas na floresta pode ter servido de inspiração para o diretor Lars von Trier para a criação de uma das cenas do filme A Casa que Jack Construiu, em que Jack persegue com um rifle uma mãe e 2 filhos durante um piquenique em um lugar remoto. Então, esse foi o caso de Robert Hansen. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like e o mais importante, se inscreva no canal. Compartilhe também com algum amigo e se quiser ver outros casos criminais, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Então é isso aí. Eu sou Caroline Deis e até o próximo vídeo.